Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite e considero essa iniciativa altamente positiva, realmente, porque nós temos que caminhar. Eu já estou nessa área, que sou mais velha, há quase 30 anos, eu sinto uma frustração enorme, porque a gente, no serviço público, a gente não consegue avançar. Eu trabalho no Hospital São Paulo, na disciplina de clínica médica. Para eu conseguir um exame para fazer uma avaliação específica de distúrbio respiratório do sono, eu quase que tenho que conversar com a diretoria. E para tratar um paciente com CPAP, na clínica médica a gente vê muitos casos muito graves de pacientes que têm outras comorbidades, a gente não consegue realizar nada. Então, esse fórum é fundamental. Mais do que um tempo, nós temos que nos movimentar para que a gente consiga. Acho que nós temos uma coisa, né, nós médicos, pelo menos os mais velhos, a gente trabalha tanto que a parte da gestão fica quase que esquecida, mas o tempo mudou e realmente o caminho é esse, né? Bom, então, o meu tema, agora eu preciso ver, acho que é melhor eu ficar aqui. O meu tema é sobre a importância da associação entre os distúrbios do sono e o... Tá, então o meu tema é sobre a associação entre os distúrbios do sono, a obesidade, diabetes e doença cardiovascular. É claro que é impossível falar sobre esse tema em 10 minutos, mas eu vou trazer aqui só uma contextualização da importância da gente entender essa relação. Mais tarde tem o professor Geraldo Lorenzi e o Luciano Braga, que são excelentes especialistas nessa área, excelentes pesquisadores de renome internacional. Bom, então, quem já me antecedeu, o Alan e outros falaram da importância nós entendemos como são os distúrbios do sono. Eles são inúmeros. Aqui nós temos apenas, em cima, que ilumina, ponteira laser. Estou me perdendo aqui. Bom, vamos lá, dá para entender. Então, entendam que os distúrbios do sono eles são classificados, né, em vários distúrbios, mas vamos dizer que os mais importantes, ou seja, não mais importantes, os mais prevalentes, como o Alan já colocou, são os distúrbios da insônia e os distúrbios respiratórios do sono. E os distúrbios do sono, em geral, eles estão aí distribuídos em todas as especialidades médicas e na população em geral. E a grande classificação internacional dos distúrbios do sono nos dá uma dimensão de como isso se comporta, né? Bom, e aí, então, eu vou focar especificamente mais a apneia do sono, por ser a minha área, eu sou pneumologista de formação, e aí, então, vou me deter mais nesse distúrbio respiratório do sono específico, que nós sabemos que tem associação, além dos sintomas clínicos que prejudicam a qualidade de vida, como sonolência, fadiga, ele também está associado a doenças cardiovasculares, cognitivas e a morbidade e redução da qualidade de vida, né? Então, aí lembrando que a fadiga e sonolência são manifestações importantes da doença. Bom, então aqui a prevalência já foi comentado previamente pelo Alain. Aqui é só o estudo lá do Instituto do Sono no qual eu trabalho, mostrando que a prevalência, já isso em 2010, né, foi em 34% da população. Acho que aqui apagou, desculpa, não ficou iluminado. Avaliando homens e mulheres, um outro estudo que foi feito na Suíça, que é o do grupo Hipnolaus, mostrando que em homens pode chegar a quase 50% de apneia do sono moderado e grave, talvez tenha algum fator relacionado à etnia, à raça, não à etnia, e 23% nas mulheres. Mas nós sabemos que a prevalência tem sido até mais alta que isso. O estudo ELSA, no qual o professor Luciano Draghi participou, foi um dos pesquisadores principais, mostrou que chega a 50% a prevalência de apneia do sono. Então, isso feito num estudo brasileiro. Então, nesse contexto, nós temos que entender que a doença realmente tem que ser valorizada, né? E aí entendemos a associação com doença cardiovascular. Então, olha aqui alguns dos estudos mostrando a associação importante entre obesidade, hipertensão arterial, diabetes, insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana, arritmias e até AVC. A grande dificuldade é a gente saber se é só uma associação, porque o paciente é obeso, ele também tem diabetes, ele também é hipertenso, ou se a apneia independente de outros fatores confundidores, ela já exerce
per si, um fator de risco independente para gerar essas alterações. Bom, então, começando a falar sobre a obesidade ou a síndrome metabólica, né? Olha só que interessante. Como a associação é muito alta, né, e os estudos mostram que essa varia de 40%, dependendo do estudo, 45% até 90% dos casos, nós temos que ter esse entendimento, né, que a apneia do sono ela se associa à síndrome metabólica, porque o que é importante é a distribuição da gordura e não só o IMC. E nesse contexto há uma deposição, há mecanismos fisiopatológicos que explicam a presença da apneia do sono na obesidade, a deposição de gordura na língua, a deposição de gordura no abdômen, levando à redução do volume pulmonar. Daí essa associação, né, ou seja, a síndrome metabólica poderia associar, ser um fator de risco para a apneia do sono, e o contrário, entendo a apneia do sono, você agravar a síndrome metabólica. Tá? Nesse contexto, o tratamento teria que ser também o tratamento do distúrbio respiratório do sono para melhorar a condição metabólica. Isso é apenas um dos mecanismos associados ao distúrbio do sono com a obesidade e com a síndrome metabólica. Mas existem outros fatores, né? Só a privação do sono, o fato de dormir pouco, você desregula os hormônios, você ativa o sistema, o eixo hipotálamo e hipófise adrenal, você faz com que a leptina seja reduzida na sua produção. Então, tudo isso faz com que essa associação não seja só mediada pela apneia obstrutiva do sono, né? A associação entre distúrbio do sono e síndrome metabólica. Às vezes, é só a privação crônica do sono já é um fator para estar associado a uma alteração metabólica. E esse é um artigo de revisão que eu tive a oportunidade de participar, mostrando como que a apneia do sono aumenta esse risco cardiometabólico tanto para a obesidade, né, quanto para a síndrome metabólica. Então, vamos lá. E aí também há um outro estudo mostrando o quão prevalente é a apneia do sono em pacientes diabéticos. Então, entendam que agora que eu achei mas estou tendo bastante dificuldade de mexer com esse ponteiro aqui. Então, vamos lá. Os pacientes aqui, um estudo lá dentro do Instituto do Sono, um grande estudo epidemiológico, que incluiu 1.000 e poucos pacientes. Observem que dos pacientes diabéticos que somaram 75%, 73% tinham apneia do sono comparados, né, a 35% que tinham apneia do sono nos pacientes que não eram diabéticos. Então, ser diabético já é um fator de risco para você ter apneia do sono. Bom, vamos para frente. E aí, quando se coloca, faz uma análise estatística, o que se observa é que quando a gente divide em apneia do sono moderada, a apneia do sono leve ou moderada e grave, os fatores associados ao maior risco de você ter triglicérides aumentado, como mostra aqui, né, 2,4, ou seja, o odds ratio, aumentou muito em relação a você ter aumento do triglicérides, ou ter aumento da glicemia de jejum, ou ter aumento da resistência insulínica, que é avaliada através do ROMA. Então, nesse contexto, realmente, ter apneia do sono não é bom para a saúde, porque realmente parece, embora esse seja um estudo transversal, não é um estudo longitudinal, mas vários outros estudos têm se mostrado que a apneia do sono moderada ou principalmente grave é um fator de risco para você ficar diabético. E aqui um estudo que eu encontrei, que é uma coorte canadense, que eu entendo como sendo um dos estudos mais bem, entre os fatores de confusão, foram os mais bem avaliados e mais bem controlados, num segmento de 67 meses, numa avaliação de 8.678 pacientes, portanto, uma coorte canadense grande. Eles observaram que 11% desenvolveram diabetes. E aí, quando eles ajustam por fatores de confusão, eu coloquei em cores aqui o que se tornou mais importante, o que foi positivo do ponto de vista estatístico, foi ter a apneia do sono grave, acentuada, que foi maior que 30, foi ter o IMC alto, foi ter a circunferência do pescoço maior que 42 e também o índice de massa corpórea, como era de se esperar. Então, realmente mostrando cada vez mais evidências
que a apneia do sono é um fator de risco para você ficar diabético. Aqui, agora falando um pouquinho da hipertensão, já existem inúmeros estudos na literatura mostrando uma relação dose-resposta, ou seja, quanto mais grave a apneia do sono for, maior o risco. E aqui o que se coloca na literatura, esse foi o primeiro estudo feito na literatura, da professora Terry Young, né, mostrando que num segmento de 8 anos, o risco aumentava quando você tinha um IH, como coloca aqui, ó, maior que 15, né, quando se ajusta para todos os outros fatores de confusão, que é a última fileira, observa-se que há um risco de 2,89, portanto, quase 300% mais de você ficar com hipertensão ao longo dos anos. E aí, aqui o outro estudo, que é um estudo do grupo da Espanha, eles fazem estudos excelentes, eles têm a capacidade de se organizar entre eles, né, mostrando que ter apneia do sono grave a um segmento de quase 10 anos, mais em torno de 15, não foi 15 anos, mas a média lá, o segmento foi até 15 anos, mas já se observa que ter apneia do sono grave, que é a última linha, ou moderada, uma relação dose-resposta, aumenta o risco de você ficar hipertenso. Então, só a apneia do sono já dá para a gente concluir que não faz bem para a saúde, né? Como diz o nosso amigo Geraldo Lorenzi, dizendo até que a apneia do sono é a hipertensão do século, é a doença do século XXI, ou seja, é a hipertensão do século XXI, juntamente com a obesidade. E aqui a mortalidade, que estou terminando. A mortalidade, existem estudos mostrando que ter apneia do sono grave aumenta o risco de mortalidade. Então, aqui, numa curva de sobrevida, quanto mais grave for a apneia, que é o em vermelho, o índice de apneia e hipopneia é maior que 30, menor é a sobrevida dos indivíduos, e aí essa relação dose-resposta. É lógico que isso é uma avaliação longitudinal, né? Então, nós teríamos que ter estudos de tratamento, com tratamentos adequados para que nós possamos dizer a relação realmente da importância da apneia do sono como causa de mortalidade. E agora a insônia, mas vou comentar só um slide, que também é um distúrbio do sono importante, e que, se a gente observar aqui na presença das doenças clínicas, que ter a doença clínica associada à insônia aumentou o risco do indivíduo ter insônia. Então, claro que a gente tem que tratar a doença clínica e no contexto das doenças psiquiátricas e a consequência de não dormir bem está aqui colocada. Então, mostrando que a hipertensão é um fator de risco para que você tenha insônia, doença cardíaca, e o diabetes também. Então, o diabetes não chegou a dar um odds ratio maior que 1, mas principalmente a hipertensão e a doença cardíaca são fatores de risco para o indivíduo ter insônia. Nesse contexto, então, nós temos que tentar não só diagnosticar, prevenir e tratar essas doenças. Então, o estudo vai ser discutido aqui nesse fórum.